Olá pessoal, hoje é dia 17 de maio de 2023. Nunca, jamais minta para si próprio. Se você mentir para você mesmo, você se torna no mentiroso e simultaneamente na vítima da própria mentira. E não existe absurdo maior do que isso. Isto é, a pessoa se torna no enganador e no enganado de si mesmo. Seria o mesmo que o ladrão roubasse de si próprio. E isso é irracional e inconcebível. Mas, infelizmente, essa é a vida que todos os apegados estão levando diariamente sem perceberem tamanho absurdo. Não é por menos que os apegados, sendo sempre vítimas do falso eu-ego, estão envoltos em tantos estresses, sofrimentos, preocupações, ansiedades, etc. Ele próprio rouba a sua própria natureza absolutamente divina, feita à imagem e semelhança de Deus. E nunca conseguem a plena paz, harmonia e felicidade, pois sempre tem sido a causa das maldades e das mentiras, e simultaneamente vítimas das próprias maldades e mentiras emanadas do eu-ego. Então lembre-se, são esses quereres apegados e mentirosos que impedem os apegados de experienciarem a própria natureza divina semelhante ao Criador. E todos os sábios dão a simples solução para eliminar essas mentiras da própria vida, essas ilusões e essas falsidades, que são as práticas do desapego, que são nada mais é, a prática do desapego nada mais é do que eliminar os quereres venenosos voltados ao mundo material inferior e que criam as dualidades na mente. Os quereres que criam os não quereres, gosto, não gosto, pode, não pode, etc. E mais, percebam que nada e ninguém pode causar danos em sua vida. O único causador dos danos e sofrimentos são as próprias mentiras do eu-ego, que trazem as devidas consequências danosas. Nós, quando utilizamos os quereres, os não quereres são automáticos e sempre nos alcançarão. E essas são as consequências danosas, porque as causas são danosas também. Portanto, assuma a responsabilidade de se autocorrigir e parar de enganar e mentir para si mesmo. O eu-ego não é você e sempre vai estar te iludindo. Assuma a responsabilidade espiritual perante Deus, afinal, todos somos idênticos a Ele. Então, cumpra com o seu dever de eliminar esse maldoso e mentiroso ego da nossa mente, da sua mente. Então, a verdade eterna e divina de Deus e da alma passarão a fluir livremente na vida. É o ego que está ocupando o lugar indevido na vida e na mente das pessoas. Tem que ser eliminado para que a alma divina possa se manifestar nessa mesma mente. Faça as suas práticas sinceras do desapego, a mais elevada prioridade no seu dia a dia. Considere as práticas como o seu único objetivo na sua vida. Faça o que tiver que fazer, mas vá praticando o desapego sincero. Então as dificuldades, as fraquezas e as negatividades irão ceder e parar de interferir maldosamente na vida, negativamente na vida. E notarás que os quereres egoístas que impediam as verdadeiras virtudes se manifestarem livremente, virtudes como a paciência, a tolerância, a compaixão, etc. Somos todos feitos à imagem e semelhança de Deus e temos, por natureza, todas essas virtudes, mas elas são impedidas de fluírem em função do eu-ego. E o mais importante, notarás que o verdadeiro amor divino
nunca se manifestou livremente porque as mentiras do ego é que tinham formado uma barreira na mente dualista, onde a ignorância se expressa, a sabedoria se cala. Lembre-se, as suas qualidades divinas são absolutas e não se manifestam enquanto houver dualidades na mente apegada. Por isso, é obrigatório eliminar esses quereres dualistas da mente. E essa limpeza mental fará com que você pare de desprezar a si próprio e pare de desprezar Deus. Aliás, os apegados se convenceram que respeitam Deus e que têm fé em Deus. Mas, enquanto se apegado, o ego é anti-Deus, é anti o mestre do amor puro, da sabedoria e das virtudes. Na verdade, o ego é o mestre, entre aspas, da mentira e dos venenos, e desprezam, sim, tudo que é divino. Por isso que todo apegado não levam uma vida plena e absolutamente divina. A prova é que o ego não reconhece nem a própria alma como sendo o você real, eterno, imutável e idêntico ao Criador. Se o apegado acredita que ele tem fé, que ele sabe que é feito à imagem e semelhança de Deus, mas o ego é que impede essa manifestação, a manifestação da alma semelhante ao Criador. Portanto, se o apegado nunca teve uma única experiência com a sua alma ou com Deus, é a prova de que o ego é que está criando essa barreira e impedindo de Deus se manifestar e da alma se manifestar diretamente em suas vidas. Não é por menos que os apegados desprezam a verdadeira paciência, tolerância, amor, compaixão e fé inabalável. Desprezam a plena felicidade, a harmonia, desprezam a paz e a merecida prosperidade, já tudo instalada na alma divina. E prezam a impaciência, a intolerância, a crítica, o medo, o estresse, prezam os sofrimentos e os autoritarismos, etc. Isto é, não gostam e não querem os sofrimentos, mas sempre estão sofrendo e sempre estão juntos. Essas figuras negativas não saem da vida dos apegados. Não gostam de estresses e preocupações, mas são companheiros inseparáveis. Reflita seriamente sobre essas situações e descubra a verdadeira causa desse caos mental. E descubra como se livrar dessas desarmonias para sempre e para se levar essa vida cheia de amargores mentais. Portanto, pare de querer com apego e egoísmo. Então se tornarás na eterna fonte do amor, da paz e da felicidade indestrutível e sempre plena e verdadeira. E todas as virtudes idênticas a Deus, como já disse, estão instaladas já na nossa alma. E pare também de medir a sua vida, as suas conquistas, entre aspas, o seu sucesso material, entre aspas. E também pare de medir os seus sofrimentos, as suas misérias, fracassos e ruínas. Pois todas essas medidas e comparações consigo mesmo e com os outros é a mais pura competição dos quereres e não quereres consigo e com o mundo exterior. E quem assim age, note que são zeros de desapego e zeros de virtude e espiritualidade elevada. Mesmo porque quem já assumiu a alma divina em função do desapego não tem como se comparar a nada e a ninguém, pois os desapegados são todos idênticos e unos a Deus. E nessa condição
absoluta e idêntica a Deus, não existe nem como comparar a própria alma com Deus. Seria como querer comparar ouro com ouro. E ainda mais se ambos são unos, então não tem mesmo como comparar e nem como separar a alma de Deus. Portanto, qualquer tipo de comparação entre as pessoas é a mais pura demonstração da superficialidade mental apegada, egoísta e individualista. Pois para estes que fazem essas comparações, tudo é motivo e diferenças factuais. Tudo são baseadas em diferenças factuais, circunstanciais, físicas, temporais, intelectuais, econômicas, sociais. Tudo a nível mental e material. Mas eles fazem esse tipo de comparação porque desconhecem que todos somos alma feita à imagem e semelhança de Deus. E nesse nível de espiritualidade, de realidade, não existe nenhuma diferença. Mas não são capazes de descobrir que a essência de todos é a mesma alma feita à semelhança do Criador. Pratique desapego e perderás essa consciência inferior, material e limitada, e ganharás a superconsciência divina de Deus. Pratique contentamento total, contentamento a nível mental, pratique contentamento a nível material e pratique contentamento a nível espiritual. Mas pratique incessantemente e sinceramente diante de tudo e de todos. Qualquer ocorrência, mesmo que aparentemente ruinosa, pratique a contemplação sincera, sem o envolvimento dos quereres e não quereres. E essa prática do verdadeiro contentamento, nos 3 níveis, se ela for aprovada por Deus em função da sua sinceridade, o apegado realmente passará a receber tudo de forma absolutamente divina, abundantemente e gloriosamente. É o que está escrito lá na Bíblia. Primeiro conquiste o reino de Deus, o reino do amor desapegado, e tudo lhe será acrescido. Nos 3 níveis, isto é, a nível mental, material e espiritual. Isso porque a prática do contentamento elimina todos esses quereres e aversões, eliminando assim o ego da mente. Portanto, senhores, boas práticas do apego, do desapego, aliás, pratique com sinceridade e com perseverança, coragem e determinação. Muito obrigado pela atenção, até uma próxima oportunidade.